O quanto será que você é inteligente? E talvez não importa muito a quantidade da nossa inteligência, né, pessoal? O fato é que a nossa inteligência, ela precisa ser humilhada, porque ela nunca consegue se chegar a Deus por si só. E hoje aqui no canal nós vamos conversar sobre dois livros, especialmente esse daqui do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, e depois eu gostaria de fazer um breve diálogo com um outro livro muito interessante também publicado pela Realizações. Bom, pessoal, Inteligência Humilhada é um livraço, é a leitura obrigatória para todo mundo que está começando a estudar teologia, ou se você já é um veterano na teologia e ainda não leu, indico demais a leitura. Eu tenho uma relação muito especial, carinhosa com esse livro, por quê? Ele foi publicado em 2017 pela Realizações, tudo bem? E a minha formação teológica de base, ela veio lá do Martin Bucer, ou Butzer, né? E nessa formação, o Jonas Madureira, ele nos deu uma matéria chamada Propedêutica Teológica, que significa um nome chique para a introdução à teologia. E nessa matéria ele lecionou para nós todo o conteúdo desse livro, da Inteligência Humilhada, ou pelo menos uma base do conteúdo desse livro que deu para passar em sala de aula, e o que veio depois a se tornar o conteúdo propriamente do livro, em texto escrito, e foi publicado por Edições Vida Nova. Então nós já começamos nosso estudo teológico tendo a nossa inteligência humilhada. E é um livro fantástico, indico demais. Fica até o final do vídeo que eu vou dar alguns recados muito importantes aqui sobre alguns passos que a gente vai dar aqui no canal a partir de outubro do mês que vem. E, pessoal, esse livro é fantástico por quê? Jonas Madureira, ele é pastor, ele é teólogo e ele é filósofo, tem doutorado em filosofia e tudo mais lá na Alemanha. E nesse livro você tem os três, você tem tanto o rigor de um filósofo como o feeling do teólogo, e também às vezes parece que você está no gabinete pastoral, ok? E ele está dentro da grande tradição agostiniana, onde por passar Agostinho passa para Anselmo de Cantuária lá no começo na Idade Média, e passa para toda a tradição protestante, que é o que? É a célebre frase: a fé verdadeira, a fé genuína, ela sempre está em busca de conhecimento, de entendimento. É uma tradução da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, lá de 17, onde o profeta diz na tradução: se você não crer, você não vai entender. Ainda que no hebraico difira um pouquinho essa tradução, mas o ponto é que o Jonas Madureira, na verdade, ele vai bater em duas grandes vertentes no começo do livro. Uma é o fideísmo, que caracteriza o movimento evangélico brasileiro, que é a fé na fé, uma fé bobinha e ignorante que não busca entendimento. Eu só creio que é marcada, então, essencialmente por superstição, tudo bem? E ao mesmo tempo ele vai bater no racionalismo, que é a divinização, a enaltação da razão humana, onde ela é ilimitada e somente o que passa pelo crivo da racionalidade humana é que é verdadeiro. Ele bate nesses dois ídolos, nessas duas distorções da verdade, mostrando que a fé genuína, ela sempre vai buscar entendimento, porque o objeto da nossa fé é o próprio Senhor Jesus, e a revelação dele está na Escritura, e nós precisamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, e isso passa ou se origina na fé, tudo bem? Então a nossa inteligência, ela não é absoluta, ela não é soberana, ela não é ilimitada. Pelo contrário, ela é falível, ela é provisória, e ela precisa estar consciente dos seus pressupostos, e ela precisa ser humilhada debaixo da verdade da palavra de Deus. Ou seja, o que é isso? Em outras palavras, nossa inteligência precisa se submeter ao dado da revelação especial, que é a Escritura Sagrada. Tudo bem? Então, nesse sentido, o livro do Jonas Madureira é maravilhoso. Indico para vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês adquirirem. Com o link do canal, vocês estão ajudando o nosso canal a ir cada vez mais longe. E um outro livro que não tem nada a ver, mas eu acabei de ler ele, não tem nada a ver entre aspas, né? É esse daqui, ó, Política e Apocalipse, Estudos em Violência, Mímese e Cultura, organizado pelo Robert Hamilton Kelly. É um livro que eu comprei porque eu estou pregando em Apocalipse na minha igreja. Eu sabia que não ia ter muita coisa aqui, mas realmente não tem nada que ajude nas pregações em Apocalipse. Mas o último ensaio, o último artigo desse livro foi escrito por, deixa eu só abrir aqui, Stefan Rosbach,
ok? Chama O Entendimento em Busca da Fé, o problema central na filosofia de Eric Voegelin. Eric Voegelin é um filósofo, na verdade, muito importante do século passado. É alguém com um repertório imenso, um conhecimento cultural, histórico gigantesco. E ele começou vários projetos de escrita na vida dele, parou, por exemplo, História das Ideias Políticas, parou, começou outro. Depois ele começou a História e Ordem, né, Ordem e História. Não terminou também esses volumes. E o problema central na filosofia do Eric Voegelin talvez vai dialogar muito com esse livro do Jonas. O Eric Voegelin devia ter lido Jonas se ele tivesse tido a oportunidade. Por quê? O Rosbach vai falar que o problema central no pensamento do Voegelin é que ele nunca solucionou o seu dilema, o seu problema com a fé cristã. É sempre uma ambiguidade na relação de Voegelin com o cristianismo, né? E parte disso é porque toda a filosofia do Voegelin é o oposto da tradição agostiniana anselmiana, que diz fé em busca de entendimento. Ainda que o Voegelin fala que tem uma influência de Anselmo, na verdade ele faz o oposto. Ele faz o entendimento dele tentar buscar a fé e acaba que nunca chega. Ele nunca consegue compreender o cristianismo em sua essência e a força transformadora do cristianismo desde que ele surge lá no século I, lá na Palestina, há 2000 anos atrás, tudo bem? E, inclusive, o Rosbach, ele vai, se você não gostar de nenhum artigo desse livro aqui, o último artigo vale o preço do livro todo, porque ele desnuda completamente o pensamento do Voegelin, do começo até o seu último suspiro. Ele pega ali testemunhos antes da hora da morte dele, onde ele vai ter essa ambiguidade com a fé cristã, ok? E na verdade ele faz parte da tradição da filosofia negativa, que é influenciada pela teologia apofática. O que é isso? É a teologia da negação, ou seja, você só consegue conhecer a Deus a partir de negativas. Deus não é isso, não é aquilo outro. Você não consegue fazer afirmações positivas sobre Deus. E na verdade na Bíblia nós temos afirmações negativas, por exemplo, Deus não é homem para que minta, mas nós temos muita revelação propositiva, afirmativa e positiva sobre Deus. Deus é isso, aquilo e aquilo outro. Por quê? Nós temos isso a partir da revelação. E como o Voegelin tem essa ambiguidade, o entendimento dele nunca consegue chegar à fé de fato, e não consegue entender e abraçar a fé de forma definitiva, ele abraça essa filosofia negativa do caminho apofático, do caminho da negação. Tudo bem? Então, entre Jonas Madureira e Eric Voegelin, ainda que se o Jonas Madureira ouvisse isso, ele ficaria com o cabelo em pé, mas eu prefiro muito mais um pastor teólogo / filósofo como Jonas Madureira, que teve inteligência humilhada e submete a sabedoria da palavra de Deus, do que alguém com um repertório gigantesco como o do Voegelin. Não que o Madureira não tenha, é claro que ele tem, mas o Voegelin ele escreve muito de história da cultura, história das ideias e tudo mais, mas ele não consegue se submeter de fato, finalmente, à fé, a Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu vou deixar o link desse livro também para vocês adquirirem, se vocês quiserem. Tem artigos muito importantes aqui sobre Lewis Strauss, sobre Nietzsche, sobre René Girard. Todo, na verdade, faz parte da biblioteca do René Girard, esse livro aqui. São pensadores que estão trabalhando o pensamento girardiano, da teoria mimética e tudo mais, para vocês adquirirem. Bom, pessoal, antes de vocês saírem para outro vídeo, prestem bem atenção. Em outubro desse ano nós vamos começar uma nova modalidade aqui no canal. Eu falei para vocês que eu estou começando para valer esse ano no canal. Agradeço demais o apoio de vocês. A gente saiu de 300 inscritos no começo do ano para 1.500. Isso para mim é muito mais do que eu esperava. Mas eu coloquei o nome Instituto de Linguagem Bíblica como um teste provisório para trazer conteúdo bíblico, exegético, hermenêutico de qualidade, de forma inédita, conteúdo inédito para vocês. Só que eu também gosto de outras coisas. Eu gostaria de passar para vocês aquilo que eu gosto também, para além da teologia bíblica, que é a teologia histórica, a literatura, a teologia sistemática e tudo mais. O que nós vamos fazer então? Eu vou deixar o nome do canal mais feio, tudo bem? Vou colocar o meu próprio nome no canal, porque isso vai ficar de forma mais ampla, vai abrir o leque para nós aqui, para eu introduzir também a teologia histórica, especialmente teologia reformada, em diálogo com o catolicismo romano, com o arminianismo. Vai ter tudo isso aqui no canal. E também trazer reflexões evangélicas, cristãs, protestantes, sobre literatura e sobre filmes, séries, essa parte mais imaginativa, né, da nossa cultura humana. Eu gostaria de trazer para vocês também.
tá? Eu poderia deixar Instituto de Linguagem Bíblica, encaixar isso como sub-áreas, mas eu acho que eu vou deixar um pouco mais amplo. Vocês tenham paciência sobre essas mudanças. Então a partir de outubro, se Deus quiser, já estou com introduções aí bem legais. Tô um tempão sem gravar vídeo porque tive problema no notebook, tive que trocar um monte de coisa interna dele, depois ele deu problema, tive que gastar bastante tempo com isso. E o meu microfone também está ruim depois que eu mudei algumas coisas aqui no notebook. Eu acho que o áudio não vai ficar bom, tá bom? Mas em breve eu compro outro aí, se Deus quiser. Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like, converse comigo aqui nos comentários o que você achou desses 2 livros e acompanhe o canal, porque em outubro vai ter muita coisa boa continuando aí nossas séries aqui do canal. Até mais, pessoal!